Alguns de vocês já sabem no que estão se metendo. Em 3 vídeos meus eu mencionei uma certa professora minha, uma professora vingativa e mentalmente instável. Já que um desses vídeos já tem mais de 7 milhões de visualizações no momento, as pessoas estão ficando curiosas sobre essa famosa educadora do meu passado. Bem, podem se preparar, meus caros explicadores! Pois eis que finalmente chega o momento de vocês saberem a história da minha professora de teatro emocionalmente abusiva. Agora, por ser teatro, eu sei que eu corro o risco de soar como uma criança mimada dando um piti porque não me deram o papel principal. Vai por mim, eu tô no teatro há tempo bastante pra saber que gente assim existe. Mas eu prefiro pensar que essa história é sobre um relacionamento tóxico que eu tinha com uma figura de autoridade. Eu não sou uma mártir, eu sei que tem gente que passou por coisa pior, mas essa mulher fez seu estrago. Vamos chamá-la de Medusa e, curiosidade, esse era o apelido real dela, e ela tratava esse título como uma medalha de honra. Sem zoeira, ela colocou uma placa na porta dos bastidores dizendo "Não entre, cuidado com a Medusa". Cara, isso por si só já devia ter sido um alerta. Então, eu conheci a Medusa no primeiro ano do ensino médio. Ela era a única professora no comando do departamento inteiro de teatro, então não importa para que curso você se inscrevesse, era ela dando aula. Ela também comandava o clube de teatro, dirigia todas as peças, era ela quem decidia os elencos. Já deu pra entender, né? Ela tinha o controle absoluto sobre todas as áreas do departamento de teatro. Não tinha nenhum outro adulto ali pra equilibrar as coisas, ou mais importante, testemunhar o comportamento dela. Agora, pra vocês entenderem quem eu era naquela época, no ensino médio eu era extremamente tímida, introvertida, certinha, ansiosa, e a verdade é que eu não tinha amigos, mesmo no clube de teatro. Eu era um capacho ambulante, basicamente. Mas quando eu pisava no palco, eu era alguém completamente diferente. Eu podia ser forte, corajosa, inteligente, segura, eu podia mostrar pro mundo do que eu era capaz. Atuar era uma válvula de escape pra mim, uma terapia. Acho que foi por isso que eu não dei no pé assim que percebi o quanto aquela professora era maluca. Eu tinha esperança de conseguir aquele papel, aquela chance de mostrar do que eu era capaz. E impressionar essa mulher era a chave pra conseguir isso. Não tem como isso dar errado, né? Mas o que fazia a Medusa tão horrível, afinal? Bem, pra começar, ela era extremamente imprevisível. Você nunca sabia se ela estava ou não de mau humor ou o que ia deixar ela irritada. Uma piada da qual ela riu num dia deixava ela ofendida no outro. Num dia ela era meiga e solidária, no outro era grossa e vingativa. E por causa dessa natureza volátil, pedir ajuda ou tirar uma dúvida com ela era um sufoco. Às vezes ela era de boa e outras vezes ela dava um chilique por você desperdiçar o tempo dela com uma pergunta estúpida. Pergunta pra outra pessoa. Eu levava um tempo absurdo só pra poder criar coragem de ir lá perguntar uma coisa pra ela, antes de amarelar e procurar outra solução pro meu problema. Mas eu acho que uma das coisas mais frustrantes sobre a Medusa era o favoritismo dela. Em poucas palavras, se você não era um dos favoritos, você tinha pouquíssima chance de conseguir um papel principal. Ou qualquer papel. Não que eu esteja chamando ela de superficial, só que eu tô sim, porque todos os favoritos tinham 2 coisas em comum. Eles eram bonitos e eram populares, coisas que esta que vos fala não era. A Medusa também tinha tendência de proteger, e muito, os favoritos dela. Um deles vivia me atormentando e a Medusa não fez absolutamente nada a respeito, mesmo depois de eu implorar pra ela intervir. Eu falei sobre esse script com a minha mãe e ela me disse que uma vez ela foi falar com a Medusa sobre esse valentão depois de uma peça da escola, e a Medusa estava mais preocupada em não encrencar o moleque do que com o que ele estava fazendo comigo. Você tem que ter muita coragem pra dizer isso pra uma mãe superprotetora. Correção, tem que ter coragem pra dizer isso pra minha mãe. Então, se você não era um dos favoritos, você só ficava com o papel secundário. Ei, Becca, talvez você só fosse uma péssima atriz. Quer dizer, justo, talvez eu não fosse boa mesmo. Acontece que a Medusa sempre me dava notas altas pelo meu desempenho durante as aulas de teatro. Uma vez, ela até correu pro palco depois de uma cena mais pesada e dramática pra me dar um abraço, porque ela ficou emocionada com a minha atuação. Tá vendo só? Eu não conseguia entender os sinais que essa mulher me passava. Eu não sabia o que pensar. Você me odeia ou não, pipocas? E esse jogo de gato e rato, essa manipulação emocional, meio que me mantinha esperançosa. Eu pensava comigo mesma, se eu não reclamar, se eu fizer o meu melhor, fizer absolutamente tudo o que ela me pedir, talvez um dia ela me dê uma chance. Talvez um dia eu ganhe o favor dela e ela me dê um papel legal numa peça. Hey, tá ouvindo isso? Isso não é legal. Não é uma linha de raciocínio saudável e isso não é um relacionamento saudável de se ter com ninguém. Mas foi como a história correu durante 3 anos do ensino médio. Porém, quando chegou o último ano, as coisas mudaram. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Uma vez, no primeiro ano, eu perguntei pra Medusa por que ela não tinha me dado um papel numa peça. E ela me disse: os alunos do último ano têm prioridade no elenco, porque eles estão pra se formar. E eu pensei, tá bom, faz sentido. Então, quando eu for pro último ano, eu vou ter prioridade.
Quando eu chego no último ano, praticamente todos os favoritos dela já tinham se formado e os únicos atores do quarto ano eram eu e mais um rapaz. Na verdade, uma boa parte do clube tinha se formado ou desistido, então a lista de candidatos daquele ano diminuiu bastante. Enfim, a gente ia fazer a comédia Impróprio para Menores. Nessa peça tem uma personagem chamada Dottie, que é uma mulher mais velha, com sotaque londrino e que tem um amante mais novo. Hilário. Naturalmente, sendo a garota mais velha do clube de teatro, com um corpo bom para uma personagem de meia-idade, capaz de fazer um sotaque decente e estar no último ano, significava que as estrelas finalmente se alinharam em meu favor. Na véspera das audições, eu estava conversando com outro aluno na sala do clube e mencionei que eu queria o papel da Dottie, e a Medusa me ouviu. Ela olhou para mim, sorriu, fez que sim com a cabeça e fez sinal de positivo. Uau, Becca, parece que você tem uma boa chance de conseguir esse papel. Eu sei, né? Foi o que eu pensei também. Mas olha só que coisa, me chamem de M. Night Shyamalan porque essa história tem reviravolta. Eu fui pras audições, dei tudo de mim, arrebentei com a boca do balão, fui a única menina que conseguiu fazer sotaque. Mas, na manhã seguinte, a Medusa postou o resultado no quadro de avisos e... nada. Ela nem me pôs na peça. Com licença, Medusa? Desculpa perguntar, mas por que você não me pôs na peça? Oh, é porque você é muito alta. Muito alta? Sim, só rapazes baixinhos fizeram audição. E eu preciso que o amante da Dottie seja maior que ela. Um detalhezinho engraçado é que ela tinha dado o papel do amante da Dottie pro único garoto do meu ano. E ele era maior do que eu. Então ela mentiu na minha cara. Mas, como eu acho que eu entrei em choque, eu não questionei, eu só fui pra casa. Mas a verdade acabou vindo à tona, porque alguns dias depois, umas meninas da área técnica ficaram preocupadas comigo, porque ouviram a Medusa dizendo pra outros alunos: Eu não dei um papel pra Becca porque ela não faz parte do grupo. Ela se isola demais e não tenta fazer amigos. Ela não me pôs na peça porque eu não era popular. É isso, pra mim já deu, eu tô fora, adeus, pra mim já deu dessa loucura. Você não vai me arrastar contigo não, minha filha. Peace, adios, sayonara, das vidania, bonsoir e todas as outras línguas. Considere este o meu ato final porque terminamos por aqui. Valeu pelas memórias, vai dar um ótimo vídeo no YouTube um dia. Tchau, tchau. E eu caí fora. Eu fui direto na conselheira me desmatricular de todas as aulas com a Medusa. Coisa que ela ficou feliz em fazer quando viu de que professor eu tava tentando escapar. Ah sim, ela é doida. Considere feito. Eu vou ser honesta, a situação era um pouco mais complicada do que só não receber os papéis que eu queria. Tinha muito mais coisa. Mas esse vídeo já tá ficando meio longo. E deixa eu dizer uma coisa, meus caros explicadores. No momento em que eu saí dali, eu me senti como outra pessoa. A minha confiança melhorou muito, eu tava mais feliz, eu já não ligava tanto pro que os outros pensavam. Até os rapazes começaram a reparar mais em mim. O meu diretor de coral percebeu a diferença e me deu o prêmio de aluna com o maior progresso. Eu nem precisei largar o teatro, porque eu fiz audições pro teatro da comunidade, com os adultos. E pra completar, eu ainda ganhei um papel principal naquele verão, e ganhei o prêmio de melhor atriz da temporada naquele teatro. As coisas finalmente melhoraram pra mim, e tudo porque eu finalmente criei coragem de dizer eu mereço coisa melhor, e sair de um relacionamento tóxico. Situações como essa nem sempre terminam em conto de fadas, mas terminou pra mim. Então, que fim levou a Medusa? Alguns anos depois de eu me formar, eu lembro de ter ouvido rumores de que ela tinha sido demitida. É claro que eu não tenho como ter certeza se essa história é 100% verdadeira, então fiquem avisados, mas foi isso que me disseram. Supostamente, a Medusa teria ficado extremamente bêbada durante uma excursão com os alunos, se trancado no quarto de hotel dos rapazes e apagado na cama, forçando os rapazes a dormir no quarto das garotas. Quer dizer, conhecendo ela, isso faria muito sentido. Quando eu ouvi, eu não fiquei nem um pouquinho surpresa. Acho que tudo que eu tenho a dizer é: vai na paz, Medusa. Onde quer que você esteja, espero que esteja num lugar melhor mental e emocionalmente.
De coração. Ei, ao menos ela me ensinou que uma situação ruim no passado não precisa atrapalhar o seu futuro. Porque, pra ser honesta, eu tenho certeza de que foi a minha experiência com a Medusa que me ensinou a me defender de um professor ainda pior lá pra frente.